Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim organizar os berçários com vocês. Já faz um tempinho que era pra mim organizar eles, mas estava sem substrato. E agora que eu tenho muito substrato aqui, eu vou organizar tudo bonitinho. Eu separei essas duas bandejinhas de ovo que talvez eu vá usar. E eu fiz um furinho pequeno nelas, porque o substrato que eu comprei ele é bem soltinho, bem levinho, então acho que ele vai secar bem rápido. Eu vou ter que aumentar a rega e eu não queria que acumulasse água nele. Essa é uma bandejinha que eu trouxe da floricultura quando eu fui comprar umas mudinhas de suculentas. E ela veio com vários potinhos 6 que eu comprei. E eu aproveitei para usar de berçário. Ela já tem furo embaixo e eu vou começar tirando todas as mudinhas de dentro para poder trocar o substrato daí de dentro. Já faz um tempo que eu fiz essas mudas, tem algumas mudas bem diferentes, como do Eônio Kiwi que eu acabei de mostrar. Que eu não sabia que dava para fazer muda por folha, mas deu certo. Faz tempo que era pra me mexer nesses berçários. As mudas já estão apertadas e sem espaço, porque eu coloquei muitas folhas juntas e o espaço era pouco. Então, quando eu coloquei elas no berçário novo, elas vão ter mais espaço para crescer. Eu lavei a bandejinha e troquei o substrato. E nessa bandeja eu coloquei o substrato da Biomix que eu tô testando. E nessa bandeja eu vou deixar só as mudas maiores. As mudas menores e as de folhinha e as folhinhas que estão brotando eu vou colocar na bandejinha de ovo. Eu achei essa muda de Black Prince muito bonita. Bem cheinha, parece um buquê. A parte boa de colocar as mudas maiores nessa bandejinha é que quando elas estiverem maior daqui a um tempo, é só desencaixar elas aí, porque as raízes vão tomar conta daí, e já transplantar pra terra, bem facinho. A primeira bandeja ficou assim, então vamos pra bandejinha de ovo. Aqui eu vou colocar as folhinhas que estão brotando e as mudas menorzinhas, porque tem menos espaço. Nos berçários que eu vou mexer hoje, tem muitas mudas de suculentas variadas, mas a maioria são de suculentas de fácil cultivo, suculentas simples, suculentas comuns, como o pessoal costuma chamar. Mas eu não acho ela simples, cada suculenta tem a sua beleza. Do primeiro berçário deu essas duas bandejas, ficou bem mais organizado e com bem mais espaço para as mudinhas. E agora eu vou mexer nesse berçário, que na verdade é um prato de colocar assim embaixo do vaso. Ele é fundinho e esse é o berçário que estava mais largado, já faz muito tempo que era para me mexer nele. As mudas não se desenvolveram muito nesse substrato, porque é um substrato bem antigo, não tinha muito nutriente e ele não tinha furo embaixo também. Então ele passava ou muitos dias secos ou muitos dias muito molhados. Isso não é bom pra muda. Aí as mudas ficaram bem pequenas, eu vou ver o que dá pra salvar. Já tirei as mudinhas. Eu aproveitei, lavei ele, furei. E eu tô enchendo de substrato da Biomix também. E eu vou colocar algumas mudinhas que sobraram do primeiro berçário que eu mexi. Vou aproveitar também que sobrou espaço e vou tirar algumas mudinhas desses dois outros pratinhos
pra completar esse maior. E mexendo num daqueles pratinhos, eu achei uma muda de Sadeveria Letizia. A minha morreu, tá com 1 mês mais ou menos, ela fungou. E eu achei que eu tinha perdido, porque eu não tinha achado mais as mudinhas que eu tinha feito por folha. E mexendo nos berçários, eu achei 2 mudinhas. Essa maior e essa menorzinha do canto. Fiquei muito feliz. Nessa bandeja, vou estar tirando todas as mudinhas daí. E aí nessa bandeja tem mais mudinhas por folha. Tem mudas muito grandes. Tem mais folhinhas brotando. Tem essa mudinha bem diferente. Tem mais folhinhas brotando do dedo nos valmeriano. Tem essa folhinha aí que eu acho que seja de alguma suculenta que vai ser cristata. Ou com muitas cabeças, porque tá bem redondinho. E eu tô usando um palito de churrasco, porque como ele tem a pontinha bem fininha, ele ajuda a desenterrar as mudinhas sem quebrar as raízes, porque são bem sensíveis. Vou tirar algumas mudinhas do último berçário, que é esse pratinho redondo. Ele é um pratinho bem pequenininho. Também não tinha furo embaixo e eu percebo que quando não tem furo embaixo, elas não se desenvolvem tanto quanto nos berçários furados. Essa muda de Sadeveria Blue Mist tá muito gordinha. Demora um pouquinho pra crescer, mas é muito fofo. Essa é uma folhinha de Dr. Cornelius, Pacfitrum Dr. Cornelius, é bem parecida com a Sadeveria Blue Mist. A diferença é que a Sadeveria Blue Mist fica roxinha, meio azulada, e esse aí fica bem verdinho com as pontinhas cor de rosa. Mas as duas têm as folhinhas bem gordinhas. Eu falei que aquele era o último, mas o último, na verdade, é esse aí. Foi algumas folhinhas que eu tirei por último de algumas suculentas. E eu coloquei elas nesse pratinho de cerâmica. Bom, gente, ficou assim. Eu organizei 90% dos meus berçários. Sempre tem uma baguncinha. Eu acho que agora eles vão ter bastante espaço para crescer. Ainda falta esses ainda para mexer. Esses foram os últimos que eu fiz. Estão com as suculentas mais carinhas. E tem esse que eu tô pensando em fazer algumas cestas. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo.